Coronavírus. Como a matemática pode ajudar a compreender e combater essa epidemia? Surge um determinado vírus. Uma pessoa infectada. 2 pessoas são infectadas. 3, 4, 5. A cada dia que passa, um punhado de pessoas são infectadas e temos que saber como se comporta esse vírus, como o contágio está se dando. Vítimas são ou não deixadas pelo caminho. Tudo isso pode ser descrito, pode ser equacionado. Tudo isso pode ser colocado numa fórmula. O cientista profissional responsável por isso se chama epidemiologista matemático. Cabe a ele saber como essa doença se comporta, mas não somente em um corpo, e sim no coletivo, numa comunidade. Seu foco é sempre o coletivo, é sempre um grande quantitativo. Processar e compreender esses dados é muito importante numa situação de crise, tal como essa que estamos vivendo. 3 valores de nomes exóticos são levados em consideração. O primeiro deles, número básico de reprodução. O segundo é chamado de intervalo serial. E o terceiro, razão, caso, fatalidade. No início, esses números costumam ser um pouco incertos, já que eles levam em consideração fatores ambientais, fatores sociais, fatores culturais. Os 3 não conseguem ter uma precisão, não conseguem ter uma exatidão do que possa acontecer. Entretanto, eles conseguem, certamente, ajudar muito a combater a crise. Nesse vídeo, nós vamos nos prender apenas a um deles, para que saibamos como podemos mensurar, como podemos identificar o quanto uma doença é ou não contagiosa. Esse valor serve para que possamos tentar prever quantas pessoas serão infectadas a partir de um primeiro caso, a partir de um único caso. Ele se chama número básico de reprodução e é representado pela sigla, pela abreviatura R0. Esse valor, evidentemente, é uma aproximação e muitas das vezes pessoas não passam a doença para outra, não infectam outras pessoas. Entretanto, num determinado extremo, outras pessoas acabam super transmitindo essa doença para outras pessoas. Daí, fazemos uma média. Em matemática, podemos dizer que esse crescimento ou esse decrescimento é exponencial. Mas o que é um crescimento exponencial? Disso falaremos logo logo. Fique junto comigo. Quando esse R0 é maior do que 1, a doença tende a se espalhar. Quando esse R0 está entre 0 e 1, ou seja, quando ele é menor do que 1, ela tende a ser contida, ela tende a decrescer. É claro que para conter uma doença são feitas várias coisas, né? Novas medidas de higiene, são implementadas medidas de higiene, contenção de pessoas para que elas não possam se espalhar, coisas do tipo. Vacina, certamente. Ele vai medir apenas o número de novos casos que vão acontecer. Por exemplo, uma pessoa vai infectar 2 pessoas. Cada uma dessas 2 pessoas irá infectar mais 2 pessoas. E cada uma dessas 4 pessoas vão infectar mais outras 2 pessoas. A cada momento, o dobro do número de pessoas vai ser infectado. Isso se chama progressão geométrica. Numa progressão geométrica, quando a razão, ou seja, o número que está sendo multiplicado a cada termo antecessor a ele, a partir do primeiro, logicamente, quando essa razão é maior do que 1, essa PG, essa progressão geométrica, ela é crescente. Daí o crescimento exponencial. O intuito desse vídeo é mostrar para você como essa doença, como esse vírus, pode ser propagado no modelo matemático. E a situação não é nada legal. Como ele não é um vídeo específico, eu vou falar apenas da fórmula em si, não vou demonstrar a fórmula, não vou fazer outros exemplos. Quando fazemos a soma dos termos de uma progressão geométrica, temos uma fórmula chamada SN, essa que você vê agora no seu vídeo. A1 é o primeiro termo, no nosso caso, seria a primeira pessoa infectada. Q significa a razão, o número pelo qual ele vai sendo multiplicado. O número básico de reprodução. N pode ser o número de dias, um determinado espaço de tempo. Voltando a imaginar que o número básico de reprodução seja igual a 2, ou seja, a razão dessa PG seja igual a 2, falemos de novo. Uma pessoa contagia outras 2, cada uma delas 4, cada uma das 4 mais 2, 8 e assim por diante.
Pensemos então em 10 dias. A cada dia uma pessoa infecta duas e cada uma dessas duas infecta outras duas e assim por diante. Substituindo os valores na fórmula, podemos ver que no lugar de N, vamos colocar 10, no lugar de Q, ou seja, o número básico de reprodução, 2, e no A1, uma pessoa. Comecemos apenas por uma pessoa. Fazendo todos esses cálculos, como 2 elevado a 10 é igual a 1024, vamos encontrar esse valor que está aí na sua tela. Isso em apenas 10 dias. Segundo o Imperial College London, esse número não é igual a 2. Não, ele é igual a 2,6. Um número maior que 2. É claro que esse potencial de contaminação não é um dos maiores. O do sarampo, por exemplo, não é nem 2 nem 2,6, é igual a 15. E passamos por isso hoje em dia. O sarampo é uma realidade muito próxima a nós. A velocidade em que ele se espalha ainda é muito maior do que o vírus coronavírus, do Covid-19. A ideia agora é tentar modificar esse número básico de reprodução para que ele possa ficar menor que 2 e ainda melhor, ficar entre 0 e 1, quando a PG se torna decrescente. Repetindo, isso não é apenas um único fator, existe também um intervalo serial, que seria aquele tempo em que a pessoa demora para mostrar a doença, para que a doença possa se revelar naquela pessoa. Quanto mais cedo ela se revela, mais ela se espalha. Para muitos pesquisadores, a coisa mais importante é a razão caso-fatalidade, ou seja, o quão mortal essa doença é. Segundo o Estadão, na China, pessoas com mais de 80 anos, dentre os 72 mil casos, mais de 15% morreram. Dentre uma série de coisas em que os cientistas recorrem para combater o vírus, o modelo matemático é bem eficiente. O modelo matemático se torna uma grande estratégia para combater esse mal. Esse pequeno vídeo não tem nenhuma intenção de tentar causar espanto, apenas de mostrar que existe um modelo matemático. Existem profissionais que usam a matemática para combater o mal que está entre nós. De maneira alguma, ele tenta fazer uma supervalorização do que possa ou não acontecer. E sim, algo que vai nos ajudar. Precisamos nos conscientizar e tomar medidas preventivas. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Meu nome é Cristiano Marcel. Estamos sempre juntos.